Irmãos, quero ler com vocês juntos 1 João 9, um dos versículos mais citados, mais decorados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu quero falar um pouco sobre essa palavra injustiça, ou justiça. Injustiça é a falta de justiça, Enquanto o pecado eu preciso confessar para ser perdoado, só que a nossa confissão nos purifica de toda injustiça. Então, o que é isso? A prática da injustiça vai nos contaminando espiritualmente. A prática da injustiça. O contrário também, mas aqui está falando de injustiça. Eu quero falar de injustiça. A prática da injustiça, ela é comparada ao pecado que você confessou. Você confessou o pecado, pronto. Está resolvido. Digamos assim, está resolvido. É claro que há pecados que você precisa confessar a Deus e confessar ao seu irmão. Está aqui, em Tiago 5,16. Se confessar nossos pecados uns aos outros. Então, há pecado que você precisa confessar ao seu irmão. Outros não. Você confessa somente para Deus. Todos você precisa confessar para Deus. Mas alguns você tem que confessar para o seu irmão. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para o seu irmão, você é curado daquela situação, daquela forma de caminhar. Então, o pecado, eu resolvo dessa maneira, mas a injustiça não. Veja bem, e nos purificar de toda injustiça, quer dizer, a confissão nos leva a um processo de purificação da injustiça. Ora, o que é injustiça? Quando você faz o bem, aqui, deixa eu ler para vocês aqui em Mateus. Deixa eu achar aqui o texto de Mateus, preste atenção. Mateus já estou chegando lá. Mateus 25. No dia do juízo, que é para nós o tribunal de Cristo, nesse dia, você vai ouvir uma voz, do Senhor, que está aqui em Mateus 25, 24, 34. Você vai ouvir essa voz. Se você praticou a justiça, então dirá o rei
que é o Senhor, aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então há um reino preparado para aqueles que, vocês vão ver aqui, ó. Por que vão tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo? Porque tive fome e me deste de comer. Isso aqui é praticar justiça, dar comida a quem tem fome. Quer dizer, se eu não praticar isso, eu estou praticando uma injustiça. É o que João está falando aqui, ó. Nos purificar de toda injustiça. Eu vou sendo contaminado pela injustiça que eu estou praticando. Porque eu não estou dando comida para quem tem fome. Pastores, obreiros, empresários, todos, funcionários. O Senhor está falando para todos aqui. Para mim, para os que estão me ouvindo aqui no escritório. Está falando a todos. Quando eu não faço isso, tive fome, me deste de comer. Quer dizer, quando eu não der comida para quem está com fome, vamos supor, lá na Somália, sempre vou lembrar da Somália. Na capital, as pessoas que lá no interior, Somália é um deserto, né? Um lugar onde o povo está passando muita fome, está chovendo muito pouco na Somália. Então as pessoas vêm para a capital em busca de quê? Em busca de comida. Eles vêm para a capital. Mas chegando na capital, eles recebem, lá tem o campo dos refugiados, né? Eu estou falando do que eu já testemunhei muitas vezes, né? Já fui muitas vezes ali na Somália. E as pessoas têm um barraco muito pobre. Geralmente eles põem faz um arcozinho com bambu e põe uns trapos ali, um pedaço de plástico, e ali fica com a família. Geralmente ali tem 6 pessoas, 4 pessoas, 8 pessoas ali. Mas eles estão esperando o quê? Comida, né? Comida. Eles foram para lá para comer e para buscar tratamento de saúde, alguns deles, né? Então, essas pessoas estão com fome. Quando a gente distribui pão ali, irmãos, para aquele povo, a gente distribui para as crianças. Mas as mães precisam mais do que as crianças. Então, é um povo que está morrendo de fome. E o que o Senhor fala? Tive fome. Então, ele está naquele povo com fome. Ele fala, tive fome. Veja bem, ele conduziu Jesus, nosso Senhor, aquele povo lá do interior para comer. E na distribuição de pães, a gente percebe, é impressionante, irmãos, a fome deles. Eles comem aquele pedaço de pão com uma ansiedade. E é só pão que a gente distribui. Mas o pão não é um alimento completo.
Eles recebem alguns, nem todos. Agora mesmo estabeleceu lá um campo de refugiados que não tem nada para comer, né? Então, tive fome, me deste de comer. Eu pergunto, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Eu estou te perguntando. A fome está aumentando no mundo. E vai continuar aumentando, porque é profético, ela vai continuar aumentando no mundo. Então, o que eu vou fazer? Tive fome, me deste de comer. Isso aqui é praticar a justiça. Dar comida para quem está com fome. É injusto que eu não dê comida para eles. Irmãos, nós estamos às vésperas do arrebatamento. É agora o arrebatamento, irmãos. Pode ser esse ano. Ele não demora, 2 anos, 1 ano, 3 anos. Ele não demora, é agora. Jesus, ele já mandou tocar essa trombeta lá em cima, ele já está descendo. Então, não há mais tempo. Não há mais tempo. É preciso que eu pratique justiça. Porque ela vai nos contaminando. Olha aqui, ó, nos purificar. Quando eu não pratico justiça, eu vou sendo contaminado, porque eu não pratiquei justiça. É preciso de uma purificação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você não está distribuindo pão para quem tem fome, há fome no Brasil também, não se compara com a Somália, evidentemente. Eu não conheço nada parecido no Brasil. Mesmo no Nordeste, já está melhorando muito, né? Depois que o Bolsonaro assumiu o governo, já melhorou demais a vida do brasileiro no Nordeste, né? E também depois que o pastor Jonathan mudou-se para lá com a sua esposa, ele foi um marco para mudar a história do Nordeste, né? O pastor Jonathan, né? Então uma das colunas principais do Evangelho no Brasil, né? Então eu não vejo no Brasil, não tem igual. A Somália não tem igual. Não tem. Do que eu conheço, não tem. Então, eu vou sendo contaminado. Nos purificar. E essa fome, ele está com fome, Jesus. Tive fome, é ele. Me deste de comer. Então, alguém que está com fome precisa de comida. O que eu preciso fazer? Primeiro é confessar. Porque essa contaminação, o que acontece com essa contaminação? Ela tira ela vai cegando o nosso olho, vamos ficando cegos. Essa contaminação nos deixa cegos. Essa é a verdade, irmãos. E aí eu vou começar a investir o dinheiro em coisas que não é pão. O diabo, primeira coisa que ele falou para o Senhor foi: você está com fome, transforma essas pedras em pão. Tem muita gente cristã, milhares, transformando pedra em pão. Seguindo a ordem, a direção que vem do diabo, né? Então, irmãos, é hora de dar pão para quem tem fome. Pensa nisso, fica com Deus.